desses recursos, de modo que se priorize essas cidades maiores. Agora, não significa que uma cidade menor, que tenha um projeto bom, digamos que uma cidade que tem 40 mil habitantes, o prefeito tem lá os terrenos, existe a demanda, tem a construtora que quer fazer. Esse processo é perfeitamente viável, né? Então, a prioridade são os lugares onde tem a maior carência. Agora, isso não significa que as cidades menores ficam excluídas, não. Tendo um bom projeto, tendo as condições de fazer, tem todo o interesse de operar. Bom, você colocou que de 0 a 3 as pessoas têm que procurar as prefeituras. Isso. Ou governos estaduais. Ou governos estaduais. E no caso de acima de 4, ela tem que estar com a documentação e ir direto na Caixa, por exemplo. Isso, ou direto na Caixa para pegar as informações preliminares, né? Porque a Caixa está sempre aberta, né? Todos os clientes, aliás, a Caixa é o único banco que tem 190 milhões de clientes, né? Porque todo cidadão que procurar a Caixa para receber lá a sua informação, nós vamos estar lá à disposição sempre. Agora, é importante deixar claro que a Caixa dá as informações preliminares, tanto no site quanto nas agências, nós estamos à disposição. Mas o projeto em si, ele vai ser originado, na maioria das vezes, ou na prefeitura, porque é ela que dá o terreno, ou na construtora, porque é ela que tem um projeto para oferecer os apartamentos, as casas, né? Então, essa união de esforços é que vai fazer com que nós cheguemos nesse número tão expressivo, é um grande desafio, realmente. Esses fundos, eles virão de onde? Do FGTS? Parte do Fundo de Garantia, né? O Conselho Curador é outro que se mobilizou desde o nascimento desse programa. O Conselho Curador definiu algumas questões importantes em relação ao subsídio e também recursos do Orçamento Federal, recursos que o próprio governo federal destinou do seu orçamento. E qual é esse recurso do governo federal? O total de investimento previsto é de 60 bilhões. Certo. 60 bilhões. Desses, 34 bilhões saem de subsídios. São 34 bilhões que não vão retornar para o governo federal. Porque são principalmente para amparar essas famílias de 0 a 3. De 3 a 10 também vai existir subsídio, só que são menores, né? Quer dizer, então, o subsídio ele é proporcional à renda da pessoa. Quanto maior a renda, menor o subsídio. Por exemplo, quem tem 10 salários mínimos, qual o juro que ele vai pagar? Hoje nós estamos escalonando de 3 a 5 salários mínimos, 5% ao ano é a taxa de juros. Eu vou repetir, porque às vezes o espectador está tão acostumado a ouvir 5% ao mês, né? Que ele pensa, será que ele não informou errado? Na verdade, isso é 5% ao ano. É uma taxa de juros menor que a poupança, né? É muito interessante, porque outro dia nós recebemos aqui o superintendente da área de microcrédito. E aí ele falou em 3% e meio ao mês para esse dinheiro aí. Realmente é um negócio impagável, né? Mas dessa forma como está sendo feita essa Minha Casa, Minha Vida, eu acho que é muito interessante. O governo está fazendo um movimento muito forte no sentido não só de oferecer moradia, né, Rosa? Porque esse é um assunto histórico do Brasil, né? Tem que ter. Desde a extinção do BNH, enfim, que não existe uma política muito clara, né, estratégica de moradias para o Brasil. E o governo está fazendo esse esforço, evidentemente. Mas, além de oferecer essas oportunidades de moradias, existe um outro componente muito importante, que é uma resposta ao momento de turbulência internacional que nós estamos passando. Então, o mercado de construção civil, ele é comprovadamente indutor de mão de obra, ele facilita a geração de emprego, de renda, né? Então, como as construtoras estão confiantes, até porque a CEBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, participou ativamente da formulação das ideias e tal. Então, o segmento de construção civil, os empresários, as empresas estão muito confiantes nesse momento agora, porque o crédito existe o subsídio, o governo fez uma escolha nítida em relação a 0 a 3, e existe realmente um ânimo muito grande da Caixa, os nossos funcionários, gerentes, todo o processo de capacitação das pessoas nós estamos fazendo ontem e hoje, de modo a facilitar o acesso das pessoas às informações. E qual a previsão para a execução dessas 1 milhão de casas? Qual o planejamento da Caixa? Como é que vai ser feito? Olha, vai depender do ânimo desses agentes, né? Quer dizer, se as prefeituras aderirem de uma maneira forte, nós tivermos terrenos realmente, e as construtoras entrarem empreendendo, nós podemos fazer muito, né? Para você ter uma ideia, ano passado nós conseguimos fazer 600 mil operações, né? Sem esse impulso tão grande de subsídio.
Então, eu acho que é perfeitamente possível você fazer, porque nós já temos um histórico de muita produção de moradia, né? Para você ter uma ideia, esse primeiro trimestre agora nós fizemos quase 7 bilhões e 500 de financiamento no Brasil inteiro, sem o Minha Casa Minha Vida. Né? Uhum. Então, o próprio mercado hoje está muito receptivo ao crédito imobiliário. Tá? Existe um dado novo, que é importante, né? O perfil da família que está acessando hoje um crédito imobiliário, ele mudou muito nos últimos 30 anos. Né? Eu me lembro quando eu entrei na Caixa, lá, um tempinho atrás, as pessoas só aderiam ao financiamento imobiliário depois que já tinham pago 5, 10 anos de aluguel. Quer dizer, casava lá com 26 anos, 27, morava de aluguel um período, só depois que ele comprava financiado. Né? Hoje nós estamos vendo um movimento interessante. O jovem casal, 26, 27 anos, ao casar, ele já quer aderir a um financiamento imobiliário. Por quê? Porque não tem mais inflação, não tem mais resíduo, as taxas de juros estão em queda. Os bancos, em geral, entraram competindo, porque a Caixa era detentora mais de 98% dos financiamentos, ela continua sendo ainda hegemônica, mas os bancos também entraram. Então, todo esse processo acabou facilitando o acesso e hoje os jovens não têm mais medo de pegar um financiamento de médio prazo, porque não tem mais inflação, não tem mais resíduo. Muitos desses jovens de 27 anos hoje, na época da inflação, tinham 13 anos de idade, 14, nem sabia o que era inflação. Né? Então, eles não têm essa memória que nós temos. Né? Uma outra pergunta para a gente terminar. Existe também os leilões da Caixa, que são leiloados casas, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco, porque isso normalmente não sai nos jornais, não sei se sai no site, para que as pessoas possam informar, de repente, ela tem um capital, quer investir num leilão, uma coisa assim, como é que ela pode fazer? Bom, primeiro, a Caixa hoje tem perto de 2 milhões de contratos habitacionais, né? No Brasil inteiro, perto de 2 milhões de contratos. Nós fazemos todo o esforço para renegociar a dívida com os clientes atrasados. Nós não temos nenhum interesse em tomar o imóvel de ninguém, até porque nós não somos imobiliária. Né? O que a gente quer é o retorno das prestações que foram contratadas com aquela família. Mas, em último caso, se a pessoa realmente não consegue pagar, não conseguiu vender o imóvel, acaba tendo que a Caixa tomar o imóvel da pessoa. Uma vez tomado, a Caixa faz, então, as suas concorrências públicas. Né? Então, de tempos em tempos, 2 em 2 meses, 6 em 6 meses, dependendo do estado, é feita uma concorrência pública, que é publicada no site da Caixa, as agências da Caixa colocam editais bem visíveis, e aí anuncia. Casa tal, apartamento tal, bairro tal, preço tal. Né? E as pessoas se habilitam em propostas escritas e fechadas num leilão, numa concorrência. E elas apresentam lá as propostas. Né? Então, é assim que funciona. Agora, nos últimos anos, viu, Rosa, está diminuindo o número de pessoas que deixam suas casas serem tomadas. Né? Porque, como hoje não tem mais inflação, o saldo devedor do imóvel está muito próximo do valor dele verdadeiro de venda. Então, já não existe mais aquele caso de o saldo devedor é 100, mas a casa vale 50. Hoje em dia, raríssima vez, a maioria das vezes é o contrário. Quer dizer, a casa vale 100 mil e está com 60 mil de saldo devedor. Então, as pessoas se sentem motivadas a pagar. Elas não querem, de jeito nenhum, que perder aquele patrimônio que é da família. Antigamente, em função mesmo, você colocou da inflação, era um caso sério, né? Porque ele comprava um imóvel de 50, ele ia para 500 mil e ele realmente não dava conta de pagar. Com certeza. Mas era um outro cenário. Era outra coisa, infelizmente, né? Grande conquista brasileira, né? Bom, quero agradecer a sua presença aqui. Eu acho que para os nossos internautas foi bem claro tudo isso que a gente colocou. Quero parabenizar esse projeto, que eu acho que é muito interessante. As pessoas, eu acho que o maior anseio de todo mundo, o que eu quero? Eu quero a minha casa própria, né? E sendo propiciada nessas condições, no caso de 10 salários mínimos, você pagar 5%, 6% ao ano é praticamente, realmente uma condição real no da caso pessoa. De 10 chega a 8,16 ao ano, né? Mas não chega nem a 12, né? Não chega. Agora, de 3 a 5 é que é 5% ao ano, de 3 a 5 salários mínimos. Ótimo. Quero agradecer a você também, viu, Rosa? Aliás, eu gostei muito desse formato, eu não conhecia esse projeto de televisão assim pela web, né? Quero aproveitar rapidamente e convidar os seus internautas, seus clientes, seus amigos, para que acessem o site da Caixa, né? www.caixa.gov.br. Lá você vai encontrar um simulador e que vai te dar várias opções de informação. Você informa lá o valor do seu financiamento desejado, sua renda, sua idade, e o simulador vai te dando as informações. É bastante interessante. Muito grata. Obrigado. Bom, internautas, até o nosso próximo encontro.
e obrigada pela nossa audiência.